Retomando, pessoal, a linha onde eu estava. Bom, a graça de Pentecostes é justamente o fato de que, agora, veja só, Deus guiava os israelitas no deserto. Agora ele não vai fazer só isso. Ele vai nos guiar, sim, mas ele também vai habitar em nós. Isso muda tudo. Porque isso significa que o Espírito Santo de Deus, que habitava em Jesus Cristo, que agia em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que vai estar em nós e que vai agir em nós. Isso significa que, a partir de agora, seremos capazes de agir divinamente, de fato, imitar Jesus Cristo. Porque não somos nós que estamos simplesmente querendo imitar Jesus como quem, ó, ele fez isso, vou tentar fazer aqui do meu jeito. Não. É o Espírito que habitava em Jesus Cristo, que agora habita em nós e que faz com que possamos de fato agir como Cristo agiu. Então, isso se torna cada vez mais claro quando você entende quem é o Espírito Santo. E a tradição da igreja ela gosta de expressar a pessoa do Espírito Santo da seguinte forma, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos do amor de Deus. E como assim, né? O Pai e o Filho, né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando contemplam um ao outro, amam-se a si mesmos. Você percebe o tempo todo, quando Jesus está sobre a terra, o quanto ele ama o seu Pai que está no céu, né? Jesus, Deus Filho, Deus Pai e Espírito Santo, claro, um único Deus em três pessoas, mas a pessoa do Pai ama a pessoa do Filho e a pessoa do Filho ama a pessoa do Pai. Com um amor tão perfeito, que ele é, por si mesmo, uma pessoa. Então imagine um amor de duas pessoas, uma para com a outra, que é tão perfeito, que esse amor já é uma terceira pessoa. Esse é o Espírito Santo. Ou seja, é o próprio amor com que Deus ama a si mesmo. E é esse amor que vem habitar em nós para que nós aprendamos a amar como Deus ama. Ou seja, é o amor de Deus que ele doa para nós para que, de alguma forma, possamos ter o coração dele e que para que possamos ser capazes de agir como ele agiu, agir divinamente. E é isso que nos torna semelhantes a Cristo. Ele vem habitar em nós e nos faz amar com amor divino, e é isso que nos capacita a viver divinamente. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É porque o apóstolo Paulo se esforçou muito para imitar Jesus Cristo? Não. É porque a graça do Espírito Santo que veio sobre ele o tornou, pela graça, capaz de agir divinamente, de ser de fato como Cristo, de desaparecer cada vez mais, ao ponto de que sua personalidade seja tomada pela pessoa de Cristo e que Cristo venha a agir nele. E esse é o chamado de cada um de nós. Então você percebe que quando se trata de atravessar este caminho sobre a terra, em que nós somos chamados à santidade, ao céu, não se trata simplesmente de uma queda de braços, mas simplesmente de uma abertura à graça, onde nós somos convidados a permitir que o Espírito Santo nos transforme interiormente para que nós possamos ter em nosso coração o amor divino do próprio Espírito Santo. E este amor vai nos capacitar a viver divinamente, a crescer em santidade. E habitando dentro de nós, ele vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. E essa habitação do Espírito Santo em nós tem duas consequências que são fundamentais. Primeiro, que ele nos une ao próprio Cristo de tal forma que nós passamos a fazer parte de Cristo, de fato. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e ele derrama o Espírito Santo sobre todo o corpo, ou seja, a alma da própria igreja. E assim como a gente pode ser um dedinho pequeno, mas é um dedinho pequeno que faz parte do mesmo corpo. O meu dedo no meu corpo e compartilhando da minha alma, ele faz parte de mim. Por assim dizer, pode dizer que sou eu. E cada parte do corpo de Cristo está em Cristo e participa de Cristo. Não de forma figurada, mas de forma real. É o que nós conhecemos como a união mística de cada um de nós com Cristo. É o corpo místico de Cristo. O Espírito nos une a Cristo de fato, de tal forma que nós nos tornamos participantes de seu corpo. Ele é o Cristo cabeça. E nós, a igreja,
composta por todos os que estão em comunhão com os apóstolos, com a fé dos apóstolos, fazem parte do corpo de Cristo, de fato. E é por isso que Cristo pode agir através dos membros deste corpo. E isso vai nos tornando, e a segunda consequência que deriva desta, nos tornando cada vez mais imagem de Cristo. E é por isso que Cristo poderá começar a agir em nós. Porque se nós estamos unidos a Ele, Ele começa a realizar em nós as suas próprias obras. Cristo cabeça, o Espírito Santo como alma da igreja, e nós unidos a este corpo, começamos a dar espaço para que quem age em nós é o próprio Cristo. E isso não anula a nossa personalidade, mas é o que de fato revela a nossa verdadeira personalidade. Pois é Cristo quem sabe quem nós somos de fato. Cristo sabe quem nós devemos ser. E quando nós permitimos que o Espírito Santo em nós nos dê cada vez mais a face e a feição de Jesus Cristo, nós também vamos nos descobrindo cada vez mais. E é com esta força do Espírito Santo que habita em nós, que essa travessia, que é a nossa travessia até o céu, é possível. O povo de Israel atravessava o deserto em busca da terra prometida, e nós também atravessamos o deserto, esta vida, em busca da terra prometida. Esta travessia é a jornada da nossa santificação. Essa travessia é a igreja que atravessa os séculos, propagando o evangelho, para que cada uma das almas existentes possa conhecer a Jesus Cristo e possa ser salva. E esta travessia só é possível porque o Espírito Santo não só guia a igreja, mas está em cada um dos membros da igreja, como alma desse corpo. E é isso que preserva a igreja e cada um dos membros. É isso que faz com que a igreja permaneça ao longo dos séculos e não caia. É isso que nos dá a certeza de que, apesar de todos os ventos e as ondas que podem ir contra a barca de Pedro, nós estaremos firmes, porque quem preserva a igreja não é a inteligência e a perspicácia dos seus membros, o que preserva a igreja é o Espírito Santo. E nós, em nossas próprias vidas individuais, podemos também nutrir a fé de que não somos nós quem sustentamos e que construímos o nosso próprio projeto de santidade, mas é o Espírito Santo em nós que realiza estas coisas. E por isso, o que temos de fazer é ser abertos e receptivos à graça. Não ser empecilho para a graça. Porque se a graça tiver liberdade para trabalhar em nós, a santidade vai acontecer, porque quem realiza isso é o Espírito Santo, que nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. E a grandeza de Pentecostes, desse dia em que nós estamos, é essa. O Espírito de Deus nos foi dado para que ele não apenas guie a igreja pela história, mas esteja em cada um de nós e nos capacite a sermos, de fato, imagens imitadores de Cristo no mundo. E quem conquistou isso para nós foi o próprio Cristo, que com sua morte abre esta grande porta de graça, pela qual o Espírito Santo vem até nós, para que nós possamos fazer essa travessia rumo aos céus. E apesar de tudo isso, muitas pessoas elas podem ter uma objeção que é muito natural de, ok, eu sei, o Espírito Santo está comigo, etc., mas eu, francamente, não sinto tudo isso. Algumas pessoas podem, né, fazer a seguinte objeção: eu não sinto tudo isso, porque no final das contas, durante as dificuldades, eu sinto que eu sou o sujeito fraco de antes. E aqui entra uma coisa muito importante da gente lembrar, porque o grande inimigo dos israelitas no Egito era o esquecimento. E o nosso grande inimigo também é o esquecimento. Não o esquecimento como uma simples esqueci informação, mas como uma desconfiança de Deus. Os israelitas esqueciam todos os milagres e prodígios que Deus tinha feito para libertá-los do Egito e por isso começavam a desconfiar de Deus. E quando nós esquecemos daquilo que Cristo nos fez, nós também começaremos a desconfiar dele. E essa desconfiança está na raiz de muitos, e na verdade poderíamos até dizer, está na raiz do primeiro pecado, porque afinal de contas, foi por plantar a desconfiança contra Deus que a serpente fez com que Eva comesse do fruto. E veja que essa desconfiança, essa falta de fé está na origem dos nossos pecados e é justamente isso que pode ser um empecilho nesta jornada. Porque o esquecimento gera falta de fé, gera desesperança e gera desconfiança em relação a Deus. E nós falamos daqueles problemas, né, da fome, da sede e dos inimigos.
a nostalgia da vida passada, a aridez espiritual, a desesperança com relação aos nossos inimigos internos, nossas fraquezas externas, o mundo. E estas coisas, quando nós nos deixamos dominar com elas, geralmente vêm também acompanhadas do esquecimento. Porque quando nós esquecemos da escravidão, do pecado, ou seja, que o pecado no qual nós estávamos metidos não simplesmente nos afundava e nos prendia, o quanto aquilo era vazio, o quanto aquilo era sem significado, o quanto aquilo tornava a nossa vida cativa. Nós desejamos o Egito porque nós esquecemos que o Egito significa escravidão. Quando nós nos esquecemos das consolações passadas que Deus nos deu, nós caímos também na aridez, porque nós pensamos que um momento específico onde nós parece que a presença de Deus não está tão palpável, a gente já pensa que aquilo ali é o fim do mundo, mas nós nos esquecemos de que em momentos como aqueles, Deus já nos socorreu. E esquecemos das intervenções passadas da graça. Esquecemos da nossa própria conversão, de como Deus nos guiou até a sua igreja. Apesar das nossas fraquezas, apesar de nós mesmos, e nós começamos a cair no desespero, como se Deus não fosse bom e misericordioso para cumprir a obra que começou em nós. E é por isso que ao longo desse tempo e dessa travessia nós precisamos nos, por assim dizer, armar com algumas armas, com algumas coisas que vão nos ajudar a atravessar esse deserto. E aqui seriam coisas muito práticas que nós podemos fazer para justamente fazer com que nossa alma seja aberta à graça. Porque o Pentecostes pode e deve e vai se realizar em nós. A cada dia, o Espírito Santo quer vir sobre nós. Ele só precisa de abertura. E para que nós possamos ter esta abertura, algumas coisas vão nos ajudar. A oração, digamos assim, o ponto de partida. Porque justamente quando os próprios salmistas se viam em momentos de desolação e de aridez, a primeira coisa que eles faziam era clamar ao Senhor. Porque eles sabiam que em sua misericórdia, no tempo oportuno, Deus iria respondê-los. E a oração, paradoxalmente, é o melhor remédio para a aridez. Mesmo quando parece que, né, estamos, digamos assim, muito pobres de consolações, mesmo quando parece que aquela oração não está sendo frutuosa, mesmo que parece que eu só estou repetindo palavras, mas eu não estou sentindo a presença de Deus aqui de fato. Muitas vezes essa oração vai ser a mais frutífera, porque essa oração vai ser uma oração de fé pura. Porque você não está fazendo isso por uma satisfação própria, você está fazendo isso por amor a Deus, porque você confia na misericórdia de Deus e confia que no tempo oportuno ele virá a você. Então, este clamor humilde é a primeira coisa aí, algo que deve nos sustentar ao longo desse tempo. Além disso, a meditação nas obras de Deus. A meditação nas obras de Deus, principalmente nas Sagradas Escrituras, nas obras que Deus realizou por seu povo no Antigo Testamento, que simboliza e que prefigura o seu povo do Novo Testamento, que é a igreja, e as obras que Deus realizou principalmente através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Deus humanado, através dos santos evangelhos. Nós precisamos meditar estas coisas porque estas coisas nos recordam daquilo que nós constantemente nos esquecemos e vai fazer com que a esperança seja sempre reavivada em nós. E mais ainda, meditar nas graças que o próprio Deus nos deu. Cada um de vocês que está aí tem uma história com Deus. Cada um de vocês, de alguma forma, foi alcançado por Deus em algum momento. E até aquela pessoa que foi batizada na infância e nunca se afastou da igreja nem nada, ainda assim, você sabe que em algum momento você teve que dar a sua própria resposta pessoal a Deus e todos nós temos a nossa própria história com Deus, que Ele constrói conosco. E nós já vimos Deus nos livrar das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias misérias e agir em nós, muitas vezes apesar de nós mesmos. E nós precisamos continuamente meditar nestas coisas, lembrar destas coisas, fazer como os salmistas diziam, né? Recordar os benefícios de Deus para combater o desespero. E, digamos assim, o ápice do que nós podemos e que nós devemos fazer ao longo desta travessia é a própria frequência à Eucaristia e aos sacramentos. Porque ele está falando de recordar, de não esquecer. E quando nós falamos de Eucaristia, nós estamos falando de um memorial que não é simplesmente um memorial, é a presença de fato.
Jesus diz, fazer isso em memória de mim. E esta memória, na verdade, é uma presença. Na Eucaristia, nós não estamos simplesmente recordando o que Cristo fez. Nós estamos, de fato, presentes no Calvário. Nós estamos, de fato, presenciando ali como que tomando uma máquina do tempo para estar presente durante o tríduo pascal de nosso Senhor. A paixão, morte e ressurreição. E ali, quando nós estamos na missa, quando nós frequentamos os sacramentos, já não é simplesmente uma lembrança que nos sustenta, é a ação direta de Deus em nossa alma através dos sacramentos, especialmente durante a missa, quando nós estamos de fato diante do mistério pascal, quando nós estamos de fato diante do Cristo que se entrega na cruz, que morre e que ressuscita pela nossa salvação. Ali nós revivemos a cruz, não simbolicamente, mas de fato. E estes sacramentos tornam a nossa alma, aplicam de fato, tornam a graça eficaz à nossa alma. E isso vai fazendo com que nós possamos nos abrir mais e mais ao Espírito Santo, para que ele possa agir em nós. E se nós nos abrimos ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem sobre nós. Porque é isso que ele quer. Porque todos aqueles que estão em estado de graça, todos aqueles que estão, né, de fato, na graça de Deus, o Espírito Santo quer a nossa abertura para que ele possa vir e fazer com que o rosto de Cristo seja cada vez mais lapidado em nós, de tal forma que ao longo do tempo nós sejamos, de fato, transformados à imagem de Cristo, para que Cristo possa agir mais perfeitamente em nós. E a oração, a meditação, mas principalmente os sacramentos, são os instrumentos que nós podemos e devemos usar ao longo deste tempo, porque isso vai fazer com que a graça comece a agir em nós, e o Espírito Santo comece a agir em nós. E é o Espírito Santo quem vai agir em nós para essa travessia. O tempo comum, que a gente vai iniciar agora, né, a partir de amanhã, nós estamos de volta no tempo comum, não é mais o tempo pascal, mas lembremos, não é um tempo onde nada acontece. É o tempo da nossa travessia sobre a terra. É o tempo da igreja. Nós temos inimigos ao longo desse caminho, eles estão reais e nós vamos ter que lutar com eles até o último dia das nossas vidas, mas é justamente por causa disso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio em Pentecostes para que possamos ser capazes, de fato, da santidade, para que nós possamos, de fato, perseverar até o céu, nos guiando e principalmente habitando em nós. Porque o mistério que se realiza em Pentecostes é maior do que o mistério que se realizou lá no Êxodo, porque lá Deus os guiava, mas aqui Deus não só nos guia, o Espírito Santo está em nós, age em nós, habita em nós, nos torna semelhantes a Cristo. E, por mais que de fato tenhamos os inimigos lá fora, o mundo, a carne, o diabo, etc., todos eles tremem diante de Deus e tremerão diante de Cristo e da habitação do Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos permitir que esta presença haja em nós. Se formos dóceis à graça, se houver oração constante, se nós meditarmos na fidelidade de Deus ao longo da história da salvação e da nossa própria história, e principalmente participando dos sacramentos, nós permitiremos que o Espírito Santo haja em nós. E o Pentecostes, que hoje nós celebramos, vai se tornar real dia a dia. E nós poderemos reavivar continuamente a nossa esperança de realizar essa travessia rumo à terra prometida. Gente, a gente tem tempo de fazer duas perguntas. Quem gostaria de perguntar para o João? Oi, João, tudo bem? Parabéns aí pela palestra. Me lembrou muito uma cena aí já mais no Novo Testamento, né? De Pedro andando sobre a água, né, fazendo o impossível ali. Mas aí ele perde o foco, né? Na hora que ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, né? Você acha que tem que dá para fazer essa comparação? Talvez eu tenha pensado de maneira Com errada. certeza. Com certeza dá para fazer essa comparação, porque Cristo caminha sobre as águas, é Cristo quem chama Pedro, né? Ele sabe que ele caminha sobre as águas pelo poder do próprio Cristo. E ele teme, assim como nós tememos, porque nós paramos de olhar para o próprio Cristo que nos preserva e o próprio Cristo que sustentava Pedro sobre as águas, e a gente começa a olhar para toda a turbulência ao redor. E aí ele cai.
Agora, nós somos convidados justamente a isso, a manter o olhar em Cristo. E é claro que, assim, nós mesmos tendemos a essas fraquezas, sabe? A gente tende, de fato, a se distrair. A gente tende, de fato, a ter esses momentos de dúvida. E a vinda do Espírito Santo vem justamente para que nós sejamos fortalecidos. Então, é muito importante que nesses momentos de fraqueza, assim, ao invés de nós nos desesperarmos, né? Você muitas vezes vai ter situações que você vai ver que, de fato, eu poderia ter mais fé, mas não estou tendo. E nessas horas, não é hora que você fica, meu Deus, como eu sou uma pesca. Não, é hora que você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio para isso. Ou seja, para agir em nós, para habitar em nós. Então, o Espírito Santo que habita em nós, habita em todo aquele que está, de fato, em estado de graça, ele está aqui justamente para que nós possamos ser capazes de, digamos assim, atos de fato divinos que nós não seríamos capazes sozinhos, mas que ele vem fazer. Então, tem bastante relação essa caminhada de Pedro sobre as águas. A gente pode, às vezes, nos sentir meio impotentes diante disso, porque você pensa, putz, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu também duvidaria, poxa, seria o primeiro a duvidar diante daquele episódio. E isso é verdade, mas é justamente aí que nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fortaleça e nos dê muitas vezes a fé que nós não temos. Então, é aquele negócio que é importante a gente trocar. Troquemos o desespero pelo clamor constante pela vinda do Espírito Santo sobre nós. Isso vai nos fazer mais bem, muito mais bem. Mais alguém tem uma pergunta, gente? Primeiro, parabenizar você pela excelente palestra e trazermos para a nossa realidade de hoje, partindo daquela explica do Papa Bento XVI, Spiritus, que é bastante interessante. Como que a gente pode trazer essa fé e a razão partindo do Espírito Santo para colocarmos dentro da nossa realidade esse exercício? Não ter uma fé somente sentimentalista, quando estivermos bem, agirmos, né? Diante da dificuldade, nós esmorecermos. Então, como a gente pode, na verdade, partindo do Espírito Santo, vivenciar isso na nossa prática diária? Bom, principalmente por conta através dos 3 pontos que foram comentados no final. É muito importante que, assim, o Espírito Santo, ele age como ele quer. Então, a gente não vai, digamos assim, não tem nenhum manual em que nós façamos as coisas e a gente sabe que o Espírito Santo vai ter esta e aquela reação. O que nós devemos fazer é justamente colocar em ação aqueles próprios instrumentos da graça que nos foram dados. Então, coisa muito importante, assim, muito concreta. A oração, principalmente a oração nestes momentos de aridez, de fraqueza, etc., é a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque, veja só, quando você está falando dos sacramentos, às vezes o sacramento pressupõe que você se desloque à igreja, entende? E que você tenha alguém, um padre, etc., à sua disposição. Às vezes você não vai ter isso num primeiro momento já. Entretanto, a oração é algo que a gente consegue fazer de forma muito simples. E a oração você pode escolher, você pode rezar um terço, uma dezena do terço, uma Ave Maria, uma Via Sacra, enfim, aquilo que for possível. Mas a oração constante, principalmente a oração nos momentos de tentação, a oração nos momentos de aridez, a oração nesses momentos, é um primeiro clamor e um socorro a Deus que nós podemos levantar quando nós precisamos. Além disso, e aí é uma coisa muito importante, precisamos cultivar o hábito de meditar na Bíblia, nas Escrituras mesmo. Então, assim, uma coisa que eu recomendo bastante. Quem não tem hábito de ler a Bíblia, comece a criar esse hábito de ler a Escritura. Ah, não, mas é muito difícil porque eu não entendo. Olha, tem alguns livros que podem te ajudar muito com isso, né? Por exemplo, quando você para pensar nos evangelhos, etc., muitos pais da igreja, tipo Agostinho, acredito que Agostinho comentou simplesmente a Bíblia inteira. Então, se você procurar qualquer coisa sobre Santo Agostinho comentando as Escrituras, você vai achar. São Tomás de Aquino, com a Catena Áurea, comentando os Evangelhos. Então, é fundamental que nós, assim, criemos o hábito de ler e meditar as Escrituras. Porque as Escrituras elas vão nos ensinar muito mais sobre quem Deus é. E quando nós sabemos mais quem Deus é, nós tendemos a confiar mais.
Porque nós vamos percebendo a fidelidade de Deus ao longo da história. E nós vamos parar de simplesmente lidar com Deus, que é a criação da nossa cabeça, e vamos começar a conhecer Deus como ele se revela de fato através da história da salvação. Então, lê as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, as duas coisas. Quem não tem este hábito é muito importante que comece a criar. E claro, né, os textos bíblicos muitas vezes podem ser difíceis, é por isso que nós temos os pais da igreja, por isso que nós temos a tradição, por isso que nós temos o magistério. Existe uma série de recursos que a igreja coloca à nossa disposição para que nós possamos entender bem o texto da Sagrada Escritura. Então, é, assim, quem não está fazendo isso, comece a fazer. Então, oração, ou seja, ter pelo menos, assim, a maioria que com certeza ora antes de dormir e ao acordar com as refeições. Muitos rezam um terço, o que já é ótimo, então isso daí já é uma coisa muito boa de se fazer, mas aqueles que não têm esse hábito da oração diária, ou seja, um terço, etc., é importante que isto seja colocado dentro da sua rotina e junto com a Sagrada Escritura. E aí entra a terceira coisa que foi dita, sacramentos. Quanto mais for possível frequentar os sacramentos, melhor. Quanto mais missas você puder assistir durante a semana, melhor. E aqui, assim, se você não puder ir todo santo dia, ok. Mas vai a maior parte dos dias que você conseguir, sabe? Tentar ir algumas vezes ao longo da semana. E, digamos assim, também se confessar com uma certa regularidade, e ter um diretor espiritual para isso vai ser muito bom, porque ele vai conseguir te dizer qual seria a frequência ideal para que você pudesse venha se confessar. Agora, o que nós podemos dizer que com certeza é que quanto mais nós podemos frequentar a Eucaristia ao longo da semana, isso vai nos ajudar muito. Então, veja que tem três coisas assim que nós podemos colocar em prática ao longo dos nossos dias e que certamente vão nos ajudar muito para essa abertura à graça que nós precisamos. Sacramentos, leitura e meditação da Sagrada Escritura, oração. Então, assim, são coisas que estão ao nosso alcance e que são simples de serem executadas. E se nós percebemos que em algumas destas coisas nós estamos falhando, fraquejando e nós não estamos fazendo, é o momento de fato, a gente pensar, bom, é isso aqui que eu preciso começar a fazer e pôr em prática para que eu possa me abrir de fato ao Espírito Santo. Boa. João, a gente só tem que agradecer sua palestra aí, o conteúdo foi muito bom, acho que todo mundo sai mais maduro aí na fé e também sabe o caminho, né, que é basicamente, como você falou, os sacramentos, a oração e a Bíblia também, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela palestra, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês. Gente, agora, como forma de pagar pela palestra que o João deu para a gente, vamos rezar uma Ave Maria para ele? Vamos rezar uma Ave Maria para ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, João. Agora a gente vai tirar a nossa foto, gente. Quem puder vir para frente para a gente postar lá nos grupos. Se puder ficar, João, aí você sai na foto. Sai na foto aí. Boa. Ô, João, a gente vai tirar a foto e daqui a pouco vamos te avisar aí, tá bom?
Pessoal da frente, não baixava isso. Pronto, João, terminamos. Vou encerrar a reunião. Deixa eu ver.